Estamos de volta. Hoje você que está acompanhando o programa L'Echaim, eu tenho a presença da presidente da Associação Prato Cheio, a Dafna Khan, que está mostrando para a gente esse trabalho maravilhoso de 10 anos de uma instituição que está fazendo uma ação de Rosh Hashanah, que eu já falei e vou voltar a falar. Agora eu tenho um recadinho para você, sempre eu dou dicas para você de livro. Tenho aqui Lulek, a história do menino que saiu do campo de concentração para se tornar o grão rabino de Israel. É da editora Leitura. Aos 5 anos, o menino Israel Meyer Lau viu o pai, rabino e líder comunitário, ser espancado e morto por soldados da Gestapo, no campo de extermínio de Treblinka. Mais tarde, foi preso pelos soldados alemães, junto ao irmão Naftali, e perdeu a mãe e o irmão de 13 anos nos campos de extermínio nazistas. Quer dizer, está aí mais um livro que a gente traz de uma história que tem um monte de registro, uma história de vergonha para a humanidade, de perda enorme para o nosso povo. E tem aqui mais uma indicação, então, de uma história bacana, quem se interessa pelo assunto. Está aí a dica para vocês que enviaram para a gente o livro Lulek. Lembrando vocês, Ricardo Khalili, que esteve no programa, vai estar divulgando o CD Tô de Olho em Você, no Sesc Pinheiros, na rua Paz Leme, 195, no sábado, dia 24/9, às 20h30. Para ter informações, é 3095-9400. Parabéns pelo Ricardo, pela sucessão de shows. A gente sempre recebe os e-mails de show toda semana, né? Em lugares diferentes. Então, parabéns. Você merece. A entrevista foi super legal, deu uma repercussão muito grande. A gente fica contente pelo seu sucesso. A gente vai continuar, então, conversando com a Dafna. Alguns detalhes dessa associação maravilhosa que é a Associação Prato Cheio. Dafna, deixando não só a ajuda que é feita para as pessoas que precisam, eu já vi um monte de matérias que a gente tem um problema no Brasil em particular, aqueles dados que sempre são comparativos com outros países. O trato do alimento já pelo produtor, já é mal feito. Isso. Então, deveria ter uma orientação, eu não sei de quem teria que ser essa atitude, se é do governo, mas eu vi algumas matérias que o transporte da fazenda ou da central distribuidora agrícola até o fornecedor, o CEAGESP ou outra distribuidora, já se perde 15%, 20%. E aí, por sua vez, o atacadista que recebe do fornecedor não tem também um bom trato com o alimento, já perde mais 15%, 20%. Então, além dessa perda, obviamente, ser reputada no produto final, porque nem o fornecedor vai perder, nem o atacadista. O nosso alimento já fica mais caro pelo mau cuidado dos distribuidores. Você está tendo uma grande perda. Então, mais uma vez, você tem mais uma faceta de preservar o que os outros perdem. Né? Claro, exatamente. Então, o desperdício de alimento no Brasil, a gente não tem nenhum dado exato, mas a gente estima que desde a hora que a semente é plantada, né, que o alimento é plantado, até chegar na casa do consumidor, a gente perde mais de 50% de tudo isso, tá? Além da nossa... Isso, um pouquinho mais do que isso. Não temos dados exatos, mas a gente sabe que a perda gira em torno disso. Além da perda na nossa casa, né? Porque o brasileiro tem costume de comprar muito mais do que ele precisa e, diferente, né, de outras culturas, ele acaba desperdiçando muito na própria casa. Agora, a Prato Cheio, ela visa combater o desperdício em todas essas partes. Então, desde a hora da plantação, arrecadando o alimento ali do produtor, que ele, enfim, arrecadou e achou que aquele alimento não estava legal, muitos deles talvez passariam o trator, a gente fala, não, vamos lá, a gente vai, arrecada. O normal seria passar o trator. Muitos deles passam o trator. Falam, esse alimento não tá bom, vamos passar o trator, ele vira adubo, né? E a gente arrecada desde do produtor até exatamente, até o varejo. A nossa principal fonte de arrecadação é o varejo. Esse mesmo estudo fala que o varejo tem o desperdício no varejo é só de 1%. Então pensa assim, a gente arrecada quase 17 toneladas, não, a gente arrecada 17 toneladas por mês, sendo que essas 17 toneladas são correspondentes a 1% do varejo. Então imagina quanto não é o desperdício no transporte, na colheita. Sendo que é 50%. Exatamente. Então assim, o desperdício no Brasil é muito grande. A Prato Cheio arrecadando esse alimento, ela colabora
com duas coisas. Então, em diminuir, né, o desperdício, consequentemente, aumentando, trabalha um pouquinho essa parte de sustentabilidade e levando esse alimento para pessoas que talvez não teriam condição de consumi-los, né? Porque numa instituição, numa situação de emergência, a primeira coisa que eles cortam são justamente as frutas, as verduras e os legumes, que são os principais alimentos que a Prato Cheio doa para eles. Então, a gente contribui dos dois lados, tanto, né, diminuindo o desperdício, como alimentando a quem precisa. Frutas, verduras e legumes é mais fácil da pessoa doar? Isso. Ou vocês se focalizaram nesse... A gente arrecada fruta, verdura e legume porque é um alimento que ainda precisa de uma manipulação depois, né? Ele é um alimento considerado in natura. Então, é um alimento que a gente focou porque é onde tem o maior desperdício, né? O alimento que é mais desperdiçado. E é um alimento que é muito rico para as instituições do ponto de vista nutricional. A gente arrecada também alguns alimentos industrializados, alguns alimentos não perecíveis, mas o nosso foco principal são frutas, verduras e legumes. E o alimento processado, a gente tem um problema no Brasil, né? Que tem uma legislação que não permite ou não garante que esse alimento seja doado. Ele não garante a segurança de quem está doando esse alimento. Então, a gente não arrecada esse tipo de alimento para não oferecer risco nem para quem está doando, nem para quem está recebendo. Isso é impedido por lei, né? Exatamente. Se você não fosse essa lei, você aumentaria a sua arrecadação em 3, 4 vezes? 3, 4 vezes, com certeza. E países... as pessoas seriam muito mais suscetíveis à doação, elas estariam mais dispostas a doar. Você não teria medo, né? E em países evoluídos isso já foi revisto. Aprovado há mais de 15 anos. Estados Unidos, Canadá, em quase todos os países da Europa, essa lei que a gente chama de Lei do Bom Samaritano já foi aprovada há muito tempo e, de fato, aumentaram as doações em 3 ou 4 vezes. Agora, por uma questão de coerência, eu tenho certeza que o Brasil adotou essa lei de segurança ao doador baseado num exemplo de fora. Exatamente. Não deve ter sido baseado em ocorrências de outros países, né? E não seria uma maneira inteligente automaticamente rever como foi revisto nos países que eles tiveram como exemplo até para instituir a lei? Com certeza, né? Porque estão amarrando uma situação num país de miséria, né? Exatamente. Então, assim, se a lei já funciona bem em países, vamos dizer, mais desenvolvidos, aqui também deveria funcionar. Que tem menos fome. Que tem menos fome, menos situações de insegurança alimentar. Então, o Brasil é um país que precisaria muito dessa lei, né? Porque a condição das pessoas que doam os alimentos melhoraria muito. A gente conseguiria arrecadar esses alimentos muito mais facilmente, com segurança. Mas, por enquanto, a gente tem uma lei tramitando desde 98 que está parada. E essa lei fora do Brasil, ela isenta o doador de responsabilidade? Ela entende que o doador, quem está doando o alimento, ele está doando com boas intenções, né? A lei do bom samaritano. Então, ele não responde, por exemplo, criminalmente. Então, mas no caso do prato cheio, por exemplo, se existisse até uma maneira de você se responsabilizar, vocês teriam responsabilidade e conhecimento suficiente de falar, este não. Sim, com certeza. Este vamos cortar, esse eu acho que é arriscado, né? Teria alguém de responsabilidade para isso. Que a lei tivesse até essa opção de transferência de responsabilidade, né? Com certeza. Que já ajudava. Os alimentos que a gente doa, a gente já faz isso. Então, por mais que é um alimento in natura, a gente faz uma seleção, vê que alimento está bom ou que não está. Não é porque ele não tem valor comercial que o alimento não está bom. Né? A gente faz toda essa seleção porque o que preocupa pra gente é a gente dar um alimento com qualidade, né? Tanto nutricional como na parte de segurança. Daí a gente está cumprindo a nossa missão. Se não for assim, a gente não doa o alimento. Claro, você não vai doar uma coisa que vai deixar a pessoa doente. Com certeza. Não esquecendo que no Brasil tem regiões que comem rato, por falta de opção. Então, eu acho essa lei aí um absurdo. Olha, lembrando vocês de novo que eu acho que a intenção realmente foi divulgar essa ação de Rosh Hashanah, por nosso programa ser dirigido à comunidade judaica, mas, junto com isso, a gente ficou tendo a oportunidade de conhecer uma instituição séria, uma instituição que faz um trabalho super legal. A Associação Prato Cheio tem essa ação de Rosh Hashanah, mas a gente não quer que você esqueça dela por aqui. Nós vamos tentar até dar uma prolongada e uma sequência nesse assunto, para a gente também ajudar da nossa maneira, com as ferramentas que a gente tem, ajudar a quem ajuda também. Então, lembrando vocês, cartão de Rosh Hashanah,
você vai se comunicar com a associação Prato Cheio pelo e-mail shanatová@pratocheio.org.br, que está tudo aqui embaixo para você ver. O site é www.pratocheio.org.br para você conhecer mais a instituição. E o telefone é 3255-3559. Você tem a opção de presentear com o kit das halot, duas halot ou as de 6 halot. Isso. As de 2 são R$18 Isso. e as de 6 são R$36. Exatamente. Quem está comprando a de 6 já está tendo uma grande vantagem aí na compra, né? Exatamente. E aí eu quero escrever uma felicitação para o Rosh Hashanah, eu mando o texto, a pessoa que vai receber, e vocês enviam. Exatamente. Com todas as despesas já garantidas, correio e tudo mais. Exatamente. E a pessoa vai receber o seu cumprimento de Rosh Hashanah com a certeza que você ajudou uma associação séria e você com a certeza que está ajudando na estrutura, na logística, na entrega, para alimentar 7.000 pessoas por semana e a entrega de 17 toneladas de alimentos por mês. É que é tanto que eu fico... Será que é mês? 17 toneladas. Está aqui o logo de 10 anos. Dafna, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Marcos. Parabéns por esse trabalho que vocês realizam tão bem. É uma coisa, se você for ver, simples, mas muito séria, né? Vocês fizeram a ponte de quem estava jogando fora para quem precisa comer. Então, a gente só pode parabenizar esse trabalho maravilhoso. Obrigada. E essa ação de Rosh Hashanah que eu acho bárbara. Você, aliás, é criativo. A gente sempre dá as mesmas coisas, faz as mesmas coisas, manda os mesmos cartões. Está aqui uma opção diferente para você presentear o seu amigo, a sua família. E você que não é da comunidade, conhece alguém da comunidade, você já tem uma opção e ajudando também uma associação super séria. E nós vamos lá visitar vocês, captando o alimento e entregando o alimento. Perfeito. Estão convidados e quem quiser também participar como voluntário, quem quiser conhecer mais a instituição de perto, é só entrar em contato com a gente, ou pelo site ou pelo telefone. Muito obrigada. Que está aqui aparecendo enquanto ela fala. E só nessa vinda da Dafna, além da gente poder ajudar nessa divulgação dessa ação que é tão importante para a associação, a Dafna já conseguiu uma assessora de imprensa para apoiar ela em mais um trabalho, que é a nossa produtora, que é a Viviane Carvalho. Parabéns por essa conquista. Ótimo. Muito obrigado por vocês acompanharem o L'chaim. Está aqui mais uma novidade que eu trago para vocês, que eu acredito. E espero vocês semana que vem, no nosso mesmo horário. E consulta nosso site, nosso Twitter, nosso Facebook. Um grande abraço, L'chaim.